Primeiramente, meu nome é Rodrigo, sou especialista de produto de software da Becoff e eu vou conduzir o webinar com vocês aqui. Caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem deixar a pergunta de vocês durante a fala do webinar na barra de questões ao lado, e a gente vai tentar responder todas as perguntas no final do webinar. Caso não seja possível, a gente responde por e-mail, mas deixem aí a sua pergunta para que a gente possa conversar. Antes de mais nada, é bom a gente começar situando onde que a gente vai tratar agora, né? Então, é importante entender quais são as linhas de produtos da Becoff e onde que o TwinCat HMI, que é o tema desse webinar, está situado. Então, basicamente, a Becoff, ela começou lá pela década de 80 a produzir automação baseada em PC. Então, a Becoff não faz PLCs, mas sim PCs industriais, que tem uma vantagem em relação aos PLCs, que a gente pode rodar praticamente qualquer software devido à capacidade de memória, processamento, armazenamento de um PC industrial. Então, você consegue rodar não apenas o software de controle, mas outros softwares, como é o caso do TwinCat HMI, que é o software que a gente vai tratar hoje. Então, são 4 pilares, e basicamente esses pilares são os PCs industriais, os I/Os de entrada e saída analógica, digital, os servo-drives, servomotores e o pilar de software, que é onde está situado o TwinCat HMI. E o que vem a ser o TwinCat HMI? O TwinCat HMI é justamente uma ferramenta para vocês desenvolverem as suas IHMs. Então, ele é um IHM/supervisório, e ele permite que você desenvolva telas para conversar para servir de IHM para os projetos feitos com Becoff ou com outros PLCs. Durante o webinar, a gente vai fazer uma introdução sobre o produto, ou seja, falar o que é o produto, o que é o TwinCat HMI, mostrar a arquitetura de software que compõe o TwinCat HMI, mostrar quais cenários são possíveis, ou seja, quais configurações de tela, de servidor, cliente são possíveis, e eu, ao final, vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês entenderem um pouquinho do TwinCat HMI em funcionamento, né? Inicialmente, conversando um pouquinho sobre o produto. Então, o TwinCat HMI seria mais ou menos dessa forma aqui. É óbvio que você pode deixar ele do jeito que você achar mais adequado para a sua aplicação, através dos temas, e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que isso daí funciona. E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o TwinCat HMI é que ele vai de encontro a uma tendência de mercado, que é a tendência que tudo vire web. E por que isso daí é importante que seja web? O web, ele é muito interessante, muito importante, porque ele tem essas 4 características aqui. A primeira delas ferramentas web, elas são independentes de plataforma, ou seja, eu posso ter o meu website, que o TwinCat HMI seria, na concepção, um website propriamente dito. Eu posso ter ele rodando em uma plataforma com Windows, em uma plataforma com Linux, Mac, Android. Eu posso ter o TwinCat HMI, em casos extremos, rodando até num Smart TV. Tá? Isso daí confere uma performance bastante interessante para o TwinCat HMI. Basta vocês entenderem que a internet em si roda em HTML5, a internet roda em HTML, então é óbvio que isso daí acaba sendo bastante performático do ponto de vista de visualização dos objetos e tudo mais, dada a quantidade de coisas que se consegue se colocar na tela. Esse para o futuro aqui, no inglês, é future proof. Isso daí significa que o HTML é uma tendência para o futuro. E ao adotar uma tecnologia que ela é compatível com o web, o que a gente está fazendo, na verdade, é dizendo que
para que você consiga mostrar as telas que são feitas através do TwinCat HMI, basicamente o que é necessário é ter um browser que seja compatível com essa tecnologia. Ou seja, não acontece com o TwinCat HMI aquilo que acontecia com outras situações nas quais você tinha uma aplicação desenvolvida e essa aplicação rodaria num Windows XP da vida, por exemplo, voltando aí um pouco no tempo, né? Só que se você transitasse para o Windows 7, você teria que adaptar a sua aplicação porque ela não rodaria mais no Windows XP, no Windows 7, tá? Então isso não acontece com o TwinCat HMI, visto que para você rodar ela você precisa apenas de um browser compatível, você não precisa de um sistema operacional compatível. Ele é um sistema totalmente responsivo, é óbvio, né? Vocês entram aí em sistemas web, em páginas web, e vocês conseguem acessar de vários formatos, seja um formato de um tablet, um formato desktop, ou um formato de um celular. É óbvio que isso demanda você desenvolver para cada uma dessas plataformas, mas o TwinCat HMI, o design responsivo dele oferece esse tipo de possibilidade, tá? Ele é completamente integrado ao Visual Studio. Isso aqui eu vou mostrar mais de perto para vocês um pouco mais à frente, mas isso traz consigo algumas vantagens já, que são basicamente a possibilidade de fazer o gerenciamento de código-fonte através do Git, através do Team Foundation Server, tá? Você tem esse editor, que é o editor WYSIWYG, What you see is what you get, ou seja, isso daqui, combinado com o Live View, fornecem uma percepção muito interessante da engenharia para saber como que a sua tela vai ficar, tá? Não sei se todos aí conhecem, mas no Google Chrome, por exemplo, vocês conseguem definir uma resolução. Vocês vão lá no Google Chrome, apertam F12, vocês conseguem falar, mostra essa tela como se estivesse no monitor de 1920 por 1080. Então, você consegue fazer isso daí e ir posicionando e arrastando os elementos aqui da caixa de ferramentas e colocando os elementos na tela e já vendo como eles vão ficar posicionados. Isso é bastante interessante e é uma coisa que eu vou mostrar para vocês também na demonstração que vai ter aí no final. Ou seja, a gente tem um editor e esse editor é um editor gráfico. Um editor gráfico bastante amigável. Então, basicamente, você não precisa ter conhecimento em HTML5 para conseguir mexer com o TwinCat HMI. Então, os controles estão basicamente disponíveis numa caixa de ferramentas, você só pega e arrasta, tá? É óbvio que caso você tenha conhecimento em HTML, caso você tenha conhecimento em JavaScript, você também pode criar os seus próprios controles através das chamadas Framework Extensions, tá? JavaScript é uma linguagem que ela é um pouco diferente das linguagens que são mais conhecidas no mercado aí, como as linguagens .NET ou o próprio Java simples, né? Que não é o JavaScript, é diferente. Ele é um pouco diferente, mas ele é muito difundido, visto que não existe internet sem JavaScript. Então, a possibilidade de você criar os seus próprios controles utilizando isso daí, CSS, ela é bastante real. Mas o TwinCat HMI já oferece uma quantidade bem razoável e vasta de controles que podem ser utilizados. Tá. E existem templates de projetos que você pode selecionar no próprio... Ao criar o projeto, já existem templates pré-definidos que vocês conseguem acessar e conseguem utilizar de maneira bastante facilitada aí, que facilitam muito o processo de engenharia, bem como a possibilidade de você criar temas, tá? Os temas, eles facilitam muito a transição da aparência da tela, ou seja, você tem um botão, aquele botão tem uma aparência padronizada, tá? Que é a aparência que vem quando você descarrega o TwinCat HMI. Quando vocês descarregam o TwinCat HMI do nosso website e vocês instalam ele já vem com botões, text box, text block,
Ele já vem com tudo isso daí colocado de uma maneira padrão. Só que a Backoffice não quer que você desenvolva um IHM do jeito que a gente pensou que a IHM tem que ser. Você tem que dar a sua cara, a sua personalidade para essa tela. E é justamente por isso que vocês podem criar temas personalizados. Temas, controles e server extensions personalizadas, para que você possa deixar a IHM com a sua cara e para que você possa implementar as suas funcionalidades. Tá. Então, o TwinCat HMI ele é composto majoritariamente por esses 4 elementos, que são o Creator, basicamente onde você desenha as suas telas, o Framework, que são as bibliotecas, ou seja, os componentes que você pode colocar nessas telas que você desenha. O TwinCat HMI Server, esse daí é basicamente o elemento que disponibiliza as telas para que elas possam ser posteriormente visualizadas através do TwinCat HMI Client. Tá? O Client é um browser do mercado, um Google Chrome da vida, um Firefox. Tá? Como que funciona a arquitetura no TwinCat HMI? Vamos dar uma olhada nisso daí. Então, basicamente, a arquitetura funcionaria de uma maneira semelhante a essa daqui. Você teria aqui o Visual Studio, ou seja, é aqui que você está realizando a sua programação, seja ela a programação do TwinCat HMI, propriamente dito, ou seja, a programação do TwinCat PLC. Então, está tudo integrado numa ferramenta única. Você não vai precisar de uma ferramenta para fazer a programação do PLC e a outra ferramenta para programar a parte de HM. É tudo integrado tudo integrado dentro do Visual Studio. Aqui na base a gente tem os runtimes de TwinCat, ou seja, isso daqui é o que faz com que a sua máquina rode, com que a sua máquina funcione. E no meio aqui da parte que para o TwinCat HMI é a parte mais importante de todas, que é o TwinCat HMI Server. Esse daqui é o cara que permite com que você realize a comunicação puxe as variáveis aqui do PLC através de ADS e faça a comunicação via HTTP ou WebSocket com outros elementos aqui, que podem ser o próprio TwinCat HMI, né? Ou podem ser outros elementos que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente pode ter aqui no TwinCat HMI Server, a gente vai ter a aplicação do projeto propriamente dita, ou seja, aqui estão as telas que a gente desenharia, as telas que a gente desenvolve no TwinCat HMI, e está rodando as extensões. Então, se você tiver eventos, gerenciamento de usuários, a extensão para você fazer para você visualizar imagens do TwinCat Vision pode estar disponível aqui também. Você vai descarregar a sua aplicação e a sua aplicação vai rodar no TwinCat HMI Server. A aplicação essa que vai ser visualizada depois num browser. Então, esse aqui tem um browser que vai ser um Firefox, um Google Chrome da vida. E o TwinCat HMI Server ele vai fornecer essas imagens, ou seja, ele vai fornecer as informações através de HTTP. Isso permite com que esse elemento aqui, ou seja, esse browser, esteja rodando em qualquer lugar. Tá? Como eu falei antes, até mesmo dependendo num PC com Linux, num iPhone, num Android, ou dependendo até numa Smart TV, a depender da capacidade de processamento da mesma. Tá? Então você tem aqui a comunicação via HTTP e você tem também a comunicação via WebSocket, que essa é uma comunicação que permite com que as suas APIs, seus framework controls aqui se comuniquem com as server extensions. Exemplo, quem assistiu o webinar de TwinCat Vision deve ter percebido lá que existe a possibilidade de você visualizar as imagens que são retiradas, que são extraídas da câmera na tela. Tá? Então, é feito dessa maneira aqui, tá? Você tem aqui um componente de imagem rodando dentro do client,
ou seja, rodando no browser, e ele faz uma conexão via WebSocket com o TwinCat HMI Server, e você consegue ter essas imagens sendo mostradas diretamente na tela, tá? Também é possível que você tenha PLCs de terceiros. Esses PLCs de terceiros podem ser conectados ao TwinCat HMI via OPC UA, tá? Então você consegue ter aqui runtimes de TwinCat, ou seja, tanto o TwinCat 1 quanto o TwinCat 2, e você conseguiria ter um PLC de terceiros aqui, um PLC de uma Siemens, uma Roco da vida, você consegue ter eles conectados desde que eles tenham em si OPC UA. Quais cenários são possíveis? Bom, eu já falei para vocês que o TwinCat HMI ele é responsivo, né? Então você pode ter a visualização de uma maneira desktop, ou seja, mais ou menos como está aqui, assim. Você pode ter desktop na vertical, seriam PCs como esse daqui, PCs ou Control Panels. Você pode ter a versão mobile, ou seja, smartphone ou tablet, que você percebe que esse tipo de visualização já é diferente. Na verdade, essa visualização aqui é diferente dessa, porque essa daqui é widescreen, essa daqui não é, tá? E essa daqui, com certeza, aí já é muito diferente dessa daqui. Então, isso faz com que abre a possibilidade de você ter arquiteturas diversas, tá? Então, é justamente isso que a gente vai abordar aqui. O primeiro e mais simples que existe é tudo rodando num PC só. Então, imagina que tudo isso daqui está num computador único, tá? Esse panel PC aqui está ligado via DVI USB, mas ele é como se fosse só um monitor. Na verdade, um control panel nesse caso aqui, né? Então, você teria no mesmo sistema, você teria um TwinCat Runtime. Aqui, como eu falei para vocês, a comunicação entre o runtime e o server é feita via ADS, tá? A comunicação entre o server e o client sendo feita via HTTP e está sendo mostrado aqui num único elemento, que seria um panel PC. Essa é a configuração mais simples e que 90% quase 90% dos casos é justamente isso daqui, tá? Também é possível você ter outro tipo de configuração, como é o caso dessa. Então, você teria aqui um PC, tá? Que aqui você tem o TwinCat, ou seja, o controle da máquina rodando nesse PC. Você teria o TwinCat HMI Server rodando no mesmo PC. E no mesmo PC também você teria o TwinCat HMI Client, tá? Que está mostrando as telas localmente. Mas eu posso querer também que essas telas sejam mostradas em outros dispositivos. E esses outros dispositivos vão ser justamente esses dispositivos aqui, que vão ser um panel PC, pode ser um panel PC com Windows aqui, tá? Com Windows, com Linux ou com outros sistemas operacionais quaisquer. Eu posso ter um tablet também rodando localmente. E eu posso ter, através da internet, fazendo as minhas devidas configurações de rede, eu posso ter isso aqui mostrando no smartphone que esteja na sua casa. Então, você tem aqui a sua máquina, o seu processo rodando na fábrica, e posso ter um smartphone onde você está lá vendo suas informações gerenciais na sua casa de maneira bastante cômoda lá. Também existe uma outra configuração possível. Nessa configuração aqui eu teria 3 PCs aqui, 3 ou N PCs aqui, e teria um PC central para concentrar a informação deles todos, tá? Inclusive aqui podem ser runtimes com TwinCat 2, tá? Você teria um runtime com TwinCat 3 aqui, um segundo runtime aqui com TwinCat 3, ou seja, uma segunda máquina aqui rodando com TwinCat 3 também, e uma máquina aqui rodando com TwinCat 2, sem problemas, tá? Basta que eu tenha um outro PC aqui para concentrar os dados deles todos e fornecer, o TwinCat HMI Server está aqui para fornecer acesso a esse cliente
e a esse cliente aqui que vão ter acesso às telas que estão rodando aqui, sem problemas. Também mais uma configuração possível, que esse daqui seria aquele exemplo que você tem um panel PC ou um control cabinet com 2 ou 3 saídas de vídeo. Você pode ter esse PC aqui acessando as telas que estão nesse servidor aqui e nesse servidor aqui, sem problema nenhum. Você pega uma tela, divide essa tela no meio, ou você pega 2 saídas de vídeo, você coloca 2 saídas de vídeo e tem uma tela num canto e outra tela no outro, ou até mais telas, dependendo de como esse PC estiver funcionando. E você pode visualizar as informações fornecidas pelos diversos servers que estão colocados. Então, a flexibilidade de configurações é bastante grande. Bastante grande e permite com que se faça muita coisa interessante aí com o TwinCat HMI. Outra coisa que é importante é falar um pouco sobre o modelo de negócios, tá? O modelo de negócios do TwinCat HMI ele se difere um pouco da maioria dos concorrentes aí, porque a gente não existe contagem de tags, ou seja, você não paga uma licença diferenciada pela quantidade de tags, tá? A nossa engenharia é gratuita, incluindo os updates e o suporte também do TwinCat HMI, ele é completamente gratuito. E o licenciamento se faz baseado no modelo de licenciamento do TwinCat 3. Quem conhece como funciona aí sabe que você tem, para um hardware de um determinado poder de processamento é uma licença, para outro hardware com um pouquinho mais de poder de processamento você paga uma outra licença que é um pouquinho mais cara. Em geral, a maioria das aplicações vai utilizar apenas a licença do TF2000, mas a depender do que você vai precisar, aí você pode precisar de algumas outras licenças, como por exemplo licença de client pack. Ou seja, quero que essa imagem seja visualizada em vários dispositivos, eu vou adicionar client packs. Quero que eu consiga concentrar dados de vários PLCs, então você vai adicionar mais licenças de target packs. E algumas outras extensões que são pagas também, como é o caso da extensão de Scope View, que não é o scope padrão, tá? O scope padrão do TwinCat HMI ele é gratuito, ele tá lá de maneira... Comprou isso aqui, você já tem o scope padrão. Isso daqui é a capacidade de adicionar o Scope View dentro do próprio TwinCat HMI, a licença de OPC-UA, ou caso você queira desenvolver sua própria extensão em C#, que também é possível, você também utiliza uma server extension aqui e você consegue realizar esse tipo de coisa, tá? Então, agora vamos fazer uma pequena demonstração aí para e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como funciona o TwinCat HMI na prática. Então, esse daqui é uma solução já feita com o TwinCat HMI, tá? E eu tenho aqui, basicamente, essa é a cara padrão com que ele vem de fábrica, ou seja, você baixou lá o TwinCat HMI, você vai ter dessa forma aqui. E a primeira coisa que eu posso fazer é verificar que ele já está funcionando aqui. Que ele já está funcionando. E eu posso ter aqui uma tela, essa é a tela do Live View, que eu havia comentado com vocês. Então, tudo que eu colocar na tela vai aparecer no Live View também. Por exemplo, um botão. Tá? Então, eu coloquei um botão aqui na tela. E a gente percebe que esse botão aqui, ele já está funcionando aqui no Live View. Eu posso apertar e ele vai fazer. É óbvio que não está linkado com nada ainda, mas esse botão já tá funcionando. Tá? Outra coisa que eu posso querer fazer é adicionar um texto. Então, eu posso ter um text block aqui. Então, eu posso querer adicionar um texto.
E vejam que esse texto já é um texto diferente, tá? Eu já troquei a cor dele. Isso acontece porque eu tornei o meu tema padrão um tema diferente do tema do TwinCat HMI. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa troca dinâmica de temas e aí vocês vão entender melhor como é que isso funciona. Uma outra coisa que eu poderia querer adicionar aqui, eu tenho uma aplicaçãozinha de PLC rodando aqui e nela eu tenho um gráfico XY. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz um gráfico XY de maneira razoavelmente rápida aqui com o TwinCat HMI. E aqui eu tenho um gráfico, só que ele tem 2 eixos, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar um dos eixos, eu vou setar o mínimo e o máximo para cada um, tanto para o X quanto para o Y, e eu vou adicionar a variável que eu quero ler nesse gráfico aqui. Então eu venho aqui no gráfico e vou mudar aqui algumas propriedades. Então em eixo Y aqui, eu venho e vou tirar uma delas, tá? E eu vou simplesmente dizer que ele vai variar de -2 até 2 e tirei aqui vou tirar aqui o label simplesmente para ficar mais limpo, para isso ficar mais limpo na tela. Automaticamente a gente vê que o nosso gráfico já mudou, tá? E agora eu vou também mudar a minha escala para o eixo X. Então eu vou mudar de -2 a 2. E aqui em Line Graph Descriptions eu vou simplesmente adicionar uma pena e dizer que pena que é essa que ela é. E vou mudar a largura da pena. Basicamente isso. E aqui agora eu posso clicar aqui ó, nesse Czinho e eu tenho aqui o gráfico, ou a variável que tem o gráfico que eu quero mostrar. Então clico sobre ela e arrasto até aqui. E arrasto até aqui e basicamente vou mudar a taxa de atualização dela para 100 milissegundos, para que ela fique mais fluida na tela. E aí vocês percebem, se eu só dar um zoom aqui, e aí vocês percebem que a gente já tem rapidamente aqui um gráfico funcionando. Tá? Outra coisa que é possível fazer também é justamente você ter a capacidade de mudar o tema, como eu havia falado para vocês. Eu posso ter aqui 2 botões e eu já tenho um tema pré-criado, tá? Então eu vou aqui colocar o tema base e aqui eu vou colocar o tema 01. Então, basicamente, para eu adicionar um evento num botão, é só vir aqui e dar um duplo clique no próprio botão e ele vai abrir essa tela aqui para eu poder ver. Aqui eu posso adicionar várias coisas, tá? Eu tenho uma forma gráfica de fazer uma programação que é bastante interessante. Então, eu posso adicionar um if aqui de maneira gráfica, eu posso adicionar um switch case de maneira gráfica, eu posso adicionar uma lógica em JavaScript aqui, aí é JavaScript, claro, né? Mas não é necessário usar isso aqui, tá? É só caso você tenha o conhecimento e você pode fazer coisas bastante interessantes aqui com JavaScript, CSS, esse tipo de coisa. Mas o que me interessa aqui é justamente trocar o tema. Então, eu vou vir aqui e vou definir que o tema, quando eu apertar esse botão, o tema vai ser o tema base. Ou seja, o tema que vem com o TwinCat HMI. E nesse outro botão aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar o outro tema, que vai ser o tema 01. Eu vou dar um OK aqui. E aqui, o que vocês vão perceber é que ao clicar esse botão aqui, eu vou trocar a aparência tanto dos botões quanto do texto. Isso daqui acontece porque eu estou setando o tema para o tema padrão do TwinCat HMI. E ao clicar nesse aqui, eu estou setando o tema para um outro tema, ou seja, é o tema que o próprio usuário, ou seja, que eu criei aqui para o TwinCat HMI. Isso aqui eu faria de uma maneira bastante interessante aqui, ó, em temas. Tá?
Eu posso vir aqui, eu tenho botões, o gráfico de barras, um elipse. Então, eu posso vir aqui e determinar cada um dos componentes, quando esse tema estiver selecionado, como que vai ser a aparência de cada um dos elementos. Isso é bastante interessante, como eu havia falado, para que vocês tenham a possibilidade de deixar a IHM com a cara de vocês, que é justamente aquilo que a gente deseja. O restante dos outros componentes estão todos aqui. Então, basicamente, você tem entrada de texto, toggle button, gauges, todo esse tipo de elemento pode ser encontrado aqui na nossa toolbox, e eles têm um grau de customização bastante interessante para que você consiga fazer tudo que você precisa com a IHM aí. Ok? Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação e vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui. Acredito que, por enquanto, sem perguntas, né? Por enquanto, não houve perguntas. Bom, então, encerramos por aqui. O webinar de hoje foi o webinar sobre o TwinCat HMI. A gente ainda tem mais 2 webinars que vão ser sobre EtherCat P, no dia 29/7, e uma introdução ao Motion Control aí, ministrado pelo Márcio no dia 5/8. Tá? Então, esses aí são os nossos contatos. É importante vocês verificarem que, caso vocês queiram um certificado de participação no webinar, vocês podem solicitar enviando um e-mail para marketingbr@beckhoff.com.br, tá? Vocês podem enviar um e-mail para o e-mail marketing nosso aí, e ao final do webinar vocês devem receber uma pesquisa de satisfação. Seria bom que todos respondessem para ajudar a gente a melhorar a qualidade dos webinars aí. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.